R do campo, R conjugado do campo magnético. Né? Deu o produto dos dois que dá módulo de R ao quadrado. Né? Campo E tem um R, campo H também tem R, mas quando é conjugado, dá R conjugado. Daí aparece lá essa expressão, certo? Na direção do vetor unitário da onda refletida, ou duas linhas, dá para ser o vetor aqui. E a onda transmitida aparece também, né? Teve esse conjugado no módulo T ao quadrado, certo? E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Observe, o que é isso aqui? De onde veio isso? Né? Não posso buscar, né? Tem esse fator aqui que aparece, certo? De onde vem, né? O campo transmitido, certo? A linha, ele tem um fator exponencial de menos J Kx, x, certo? Mais K2 linha, né? Aliás, desculpa, mais K2, quer dizer, certo? Esse é o vetor de onda K escalar x para a onda transmitida. O H tem algo parecido, né? Tá? Daí, se eu fizer H conjugado, o que acontece aqui? Kx é real, certo? Porque a onda incidente tem projeção de direção x real. Certo? K2 eu não sei se é real. Certo? Porque pode ter situações em que, como eu falei para vocês, por exemplo, reflexão em terra total, né? Só lembrando, né? K2 ao quadrado é igual a N2 K0 ao quadrado menos Kx ao quadrado. É possível que isso aqui, se você lembrar disso aqui, por sua vez, é N1 K0, onda incidente, certo? Seno de θ, né? Determinado pela onda incidente, isso aqui, ao quadrado, certo? É possível, dependendo da relação entre N1 e N2, que esse número supere esse para um dado ângulo. Certo? Quando isso acontecer, K2 ao quadrado é negativo. K2 é um número complexo. Puramente imaginário, no caso. Né? Ou seja, quando eu fizer o conjugado disso aqui, eu vou fazer mais J, conjugado de menos J dá mais J, Kx conjugado é Kx, e K2 conjugado é K2 conjugado. Certo? Então, quando você fizer o produto vetorial desses dois, isso aqui cancela. Vai ficar um fator exponencial do tipo exponencial de menos J, K2, menos K2 conjugado. Que eu não posso desprezar isso aí. Se K2 for real, isso aqui não existe. Né? Se K2 for imaginário, como pode ocorrer dependendo do ângulo de incidência, então esse número aqui tem que ser mantido. Né? É por isso que aparece esse termo aqui. E eu tenho aqui o complexo conjugado de N2, certo? A gente está falando de meios, meios sem perda. Então, isso aqui vai ser o número real. Mas na frente eu vou voltar a essa questão de novo, tá certo? Então, lembre-se que eu tenho, né, quando eu calculo o conjugado, tá certo? Aparece aqui essa possibilidade de conjugado do observação, certo? E aí está. Observe também o seguinte, ó, N2 conjugado, né, se fosse número complexo, e aqui apareceria N2 de baixo, que é diferente, né? N2 conjugado sobre N2 não dá 1, né? Então, algumas considerações eu vou ter que fazer depois, no caso de meios. Então, jogando na expressão lá do balanço de potência, né, densidade de potência, a componente Z, tá certo? Já levando em conta, né, todos os fatores, tá certo? Então, aparece essa razão aí. E se você faz Z igual a zero, esse termo aqui vai embora, né? Tá? Sai. Fica a parte real desse fator aqui. Tá? Então essa é a relação que a gente obtém, né? Módulo quadrado da reflectividade, módulo quadrado da transmissividade, certo? E o número real, a parte real disso aqui. Se o meio 2 é sem perdas, N2 conjugado é igual a N2, né? Isso aqui vai embora. Fica só agora K2 sobre K1. Tá? Parte real. Então a gente vai definir aqui, né, a reflectância como sendo o quadrado
da reflectividade módulo, né? E a gente vai definir a transmitância da estrutura como sendo isso aqui tudinho, certo? Não é o módulo quadrado de T. É o módulo quadrado de T vezes a parte real disso aqui, certo? Então aí você tem uma relação bem interessante, né? Com essas definições, você tem aqui, né? Aquela relação 1 igual a R mais T. A fração de potência refletida mais a fração de potência transmitida dá, né? Tem que dar 1, certo? Essa é a definição correta de transmitância, né? E às vezes as pessoas esquecem disso aqui, mas essa é a definição correta, certo? Ok. Bom, algumas características, né? A gente está falando sobre essa questão de... isso aí é a relação que a gente está definindo, certo? E isso aí está sendo, observe que eu não estou dizendo para que onda, né? Essa é uma definição geral, qualquer que seja a polarização, certo? Independe da polarização, né? Então, usando as expressões, para cada tipo de polarização, você tem uma expressão para reflectância e uma para transmitância. Né? Bom, um efeito que pode ocorrer é o efeito de reflexão interna total, né? Como eu acabei de comentar, certo? Se vocês olharem para essa expressão aqui, vamos voltar para cá, né? Ora, K2, em princípio, dependendo se o ângulo for muito agudo, uma incidência, né? K2 vou botar assim, né? K2 sobre K0, certo? K2 sobre K0, né? Isso seria quem, né? A componente Z sobre a componente total, né? Na verdade, isso aqui é assim, certo? Dá o cosseno desse ângulo aqui, né? K2 sobre... Não é isso, não. É K2 sobre N2K0 que dá isso, né? Se eu multiplicar por N2K0, eu tenho esse ângulo aí, certo? Se eu dividir por K0, né? Vai dar N2 ao quadrado, certo? Menos N1 seno θ ao quadrado, né? Raiz. Essa é a razão K2 sobre K0, certo? Ora, isso aqui, em princípio, pode ser θ, por exemplo, θ igual a 0, né? Número real, certo? Mas θ vai aumentando e pode chegar um momento que isso aqui dê 0 e passa a ser negativo, certo? Existe um ângulo crítico em que isso aqui é 0, certo? Ou seja, basta que seno θ seja seno θc igual a N2 sobre 1. Né? O ângulo crítico a partir da transição de número real para número imaginário, certo? O que acontece exatamente no ângulo crítico, né? No ângulo crítico. Ora, a onda transmitida não varia com o Z, certo? Teoricamente, a onda ocuparia um espaço infinitamente extenso sem variar, né? Ela vai até o infinito, certo? Você teria uma onda se alastrando, né? Condições muito próximas disso são possíveis, né? Se você ficar muito próximo desse ângulo aí, a variação com o Z da onda se torna bem longa em relação ao meio de onda, assim, né? Certo? Mas é claro que você não tem onda plana perfeita, né? Você tem várias ondas com ângulos diferentes, você nunca tem essa perfeição de atingir, né, exatamente o ângulo crítico. Você tem várias ondas compondo o seu feixe, certo? O que acontece para θ acima de θc, né? Isso aqui se torna negativo e K2 vira um número imaginário puro, certo? Ora, o que acontece? A dependência com o Z da onda é exponencial de menos JK2Z, né? Com Z, certo? KXX já existe, mas só a dependência com Z. Quando isso aqui passa a ser um número imaginário, certo? Vamos digamos, né? K2 igual a menos J gama 2, eu vou botar um mais aqui, mas aí queria dizer que é onde ia crescer, certo? J gama 2 menos J gama 2, onde gama 2 é o contrário daqui, certo? Você vai mudar o sinal, né? Gama 2 é dado por raiz quadrada acima, né, do ângulo crítico, N1 seno θ ao quadrado.